Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para iniciarmos a Escola Bíblica de hoje, fazendo um resumo do que já enviamos para você hoje em áudio, para a nossa Escola Bíblica online, que temos pelo Zap, pelos grupos de WhatsApp todo dia. Então nós estamos estudando hoje a parte número 25 do tema Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Hoje então vamos pegar o subtema que está em Efésios 4, 1 ao 5, sobre o tema chamados para ser um corpo. Então aqui nós temos uma outra área do cristianismo. Você diz, eu sou chamado por Deus para a obra tal, para fazer isso, para fazer aquilo. Outro diz, sou escolhido para a salvação. Outro diz, eu já estou eleito para ser salvo. Mas não tem ainda essa questão aqui na sua vida que vamos estudar hoje. Então você ainda não entendeu o cristianismo, ainda não está encaixado nele, não faz parte dele. E o pior, não tem nada a ver com Cristo, porque é como se fosse uma cabeça separada do corpo, quando você não está dentro dos pré-requisitos que vamos estudar aqui. Então, que você atente muito bem para o que vamos tratar aqui, que a maioria das igrejas que existem no planeta não prega nada disso. Se reúne ali, faz seus eventos de louvor, de oração, de pregação, etc. Mas muitas não pregam isso aqui, que vamos falar hoje. E aí, as pessoas não entendem o que significa viver como um membro de um corpo, onde Cristo é a cabeça desse corpo. Então, vamos entender já o significado. Primeiro, vamos ler o texto da carta aos Efésios, que Paulo escreve aqui. Então, vou ler na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Se lê assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Quando Paulo escreve, ele estava preso em outro país, que o evangelho era muito perseguido. Os judeus prendiam os cristãos e onde tinha judeu, eles prendiam e maltratavam demais. E o Paulo estava preso quando escreve essa carta aos Efésios. De lá ele escreve para esse outro país, onde estão os Efésios, onde hoje é Turquia, antigamente era a Ásia, onde Paulo escreve essas cartas aos Efésios. Então, aqui ele diz: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Então aqui está dizendo, eu fui chamado, eu tenho que andar com essa vocação. A vocação nós já estudamos aqui, quando o cristão é vocacionado. Então, aqui já está falando, eu fui vocacionado para andar como um membro de um corpo. Então você já vai entender já isso aqui, presta atenção. Se essa vocação você não tem, você não é cristão. Qual? Viver como membro de um corpo. Então está aqui, todo cristão tem que ter essa vocação. Qual? Andar, quer dizer, em qualquer lugar onde ele andar, ele está andando como membro de um corpo. Então lá vai, verso 2: com toda humildade. Isso aqui é característica de quem anda como cristão em qualquer lugar. Humildade. Não quer ser melhor do que ninguém, não quero ser soberbo, não quero aparecer, me dá meu autógrafo aí e tal, bota meu nome no outdoor.
quero aparecer como a última Coca-Cola do deserto, sou melhor do que tu. Não, eu sou membro de um corpo, porque tem uma cabeça que é Cristo. É uma comparação que Deus faz, é mais uma parábola, que muitas vezes é usada na Bíblia, o termo parábola, que quer dizer comparação. Então Deus está comparando o cristianismo com um corpo, onde Cristo é a cabeça, que já vamos estudar já sobre isso, e nós os membros. Se somos membros de um corpo, Cristo é a cabeça, Ele que manda para o corpo o que o corpo tem que fazer, como ele reagir. Então, vamos já ver por isso. Então diz: com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade do Espírito, com letra maiúscula, a palavra Espírito. Toda vez que você encontrar a palavra Espírito com letra maiúscula na Bíblia, está se dirigindo exclusivamente a um tipo de Espírito. É o Espírito Santo, é o próprio Deus, o Espírito de Deus. Já que na Bíblia tem 3 tipos de Espírito registrados na Bíblia. Tem o espírito humano, o espírito do homem, eu como ser espiritual, que também é com letra minúscula, essa palavra espírito. Tem também o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é o único escrito com letra maiúscula. E tem um outro tipo de espírito na Bíblia que é chamado de espírito maligno, espírito dos demônios, né? Espírito imundo, que está lá em Mateus 12, 43 a 45. Quando ele vem, o diabo vem e entra no homem, torna ele um ser espiritual, mas trabalhar a parte espiritual para o diabo. Ser uma pessoa maligna, ter outras religiões, viver valores anticristãos, ser uma pessoa perversa, de sabedoria para trabalhar para o diabo e não para Deus, né? Viver uma vida imunda e por aí vai. Ele é corpo, o cristão agora é corpo de uma cabeça, porque Cristo sendo a cabeça, ele vai ser guiado. Esse corpo vai ser guiado pelo Espírito de Deus. E essa cabeça agora, ele vai ser levado para ter uma vida que religião nenhuma tem, que ninguém tem, só quem está ligado na cabeça. E parte disso está aqui: longanimidade, vida em amor, e procurando guardar esse vínculo, que está atrelado, sempre ficar junto, agarrado. Vínculo que é isso? Eu estou agarrado, eu estou guardando esse vínculo, porque eu sou membro do corpo. Porque, por exemplo, quando você, que Deus livre, por algum motivo se acidenta ou tem uma doença no braço e corta o braço, o corpo continua sobrevivendo, mas aquele braço foi tirado. Não existe mais naquele corpo, porque ele está inutilizado, aquele braço. Assim são cristãos que um dia foram ligados a Deus e decidem: não quero mais. Ele está separado da cabeça, ele abandonou a cabeça. Mas vamos estudar aqui algumas situações quando somos membros ou estamos desligados da cabeça. Então aqui diz Efésios 4, verso 4: há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Todos quem? Por todos
ligados nesse corpo. Aqui não está dizendo 1000 pessoas estão na igreja e todos estão em Cristo. Não é isso que ele está dizendo. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque todos nós sabemos que a Bíblia diz que nem todos que vêm para a igreja é para fazer parte de membros de um corpo. Porque cada um vem por um motivo. E muitos não vêm para ser membro de um corpo. Alguns vêm querer apenas se livrar de um problema, então estou indo lá para fazer uma campanha de oração. Quando recebe a bênção, vai embora, não volta mais. Você procura ele na rua, cadê o meu irmão? Meu irmão, já recebi minha bênção. Eu tenho Deus agora do meu jeito. E ele esquece que o cristianismo é para viver no corpo. E esse corpo não quer dizer apenas esta igreja aqui, onde você está sendo discipulado por essa escola bíblica todo dia, que eu presido aqui online, a escola bíblica que tem o tema A Verdade Vos Libertará. E a igreja física, eu sou pastor dessa denominação aqui, que fica em frente à televisão difusora em Camboa, São Luís do Maranhão. A igreja física, que nós temos membros aqui, cada membro é utilizado por Deus aqui. E nós, como cabeça dessa denominação, que o tema é Ministério Só Jesus Liberta. Aqui tem os membros, onde aqui eles vêm para receber estudos bíblicos. Aqui a gente ora junto, aqui a gente aprende junto, aqui a gente evangeliza junto, aqui a gente se ama, a gente se conhece e a gente é utilizado para um trabalho para Deus aqui na comunidade e onde Deus nos envia. Então existe o corpo local, como este aqui, desse local Camboa. Existe o corpo de Cristo de maneira global, ou melhor, em qualquer país onde tem igreja, lá faz parte desse corpo. E eu faço parte daquele corpo, que hoje pode estar no Japão, com certeza lá tem igreja, na Coreia do Sul, e um monte de outros países, até em países locais perseguidos, que o cristão é perseguido, como Coreia do Norte, lá tem igreja. China, que é perseguidíssima também, o verdadeiro cristianismo, lá tem igreja, apesar de ser escondido, mas existe. Então faz parte também do nosso corpo. Mas como eu posso dizer que eu sou parte desse corpo? Então aqui primeiro, aqui Paulo usou o termo Senhor. Cristo é o Senhor. Então só aqui tu já entende por que Cristo é chamado de cabeça, que você vai ler em 1 Coríntios, que lemos lá no áudio, 11 no verso 3 em diante, que Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. E outros textos que nós vamos ver aqui, o que a gente pode falar para resumir e falar outras coisas que não falamos lá no áudio. Então, por que aqui Efésios 4 diz, há um só Senhor? É a mesma coisa. Enquanto nas religiões do mundo por aí, a maioria das religiões tem um monte de senhores aos quais você ora. Por exemplo, as religiões afro-brasileiras, melhor, que vieram da África para o Brasil, que se usa no Brasil, que minha família usou, que eu usei também quando eu não conhecia o cristianismo. Você pode dizer, quero orar para o preto velho, outro, eu quero orar para a pombagira me ajudar, eu quero ajudar o Exu Caveira me ajudar, o santo fulano de tal que morreu me ajudar. Então tem um monte de deuses, de ídolos nessas religiões. Quando parte para o catolicismo romano, que é uma mistura também com as religiões afro, que toda vez que tu ora para o morto, pedindo para o morto, é o mesmo espiritismo, não é cristianismo, é espiritismo. Você está orando, pedindo para espírito de mortos que morreram vir te ajudar. E a Bíblia chama isso de costume antibíblico, que a Bíblia manda você invocar só a Deus. Ou então você não está ligado na cabeça. Se tu estiver ligado na cabeça, tu
vai ter Deus como único, tu não tem outra religião, Deus é tua única religião. Ou melhor, quando você estiver precisando de alguma coisa, você clama só a Ele, como Davi, ano 1000 a.C. Nenhuma oração de Davi era dirigida a qualquer ídolo, ou qualquer pessoa da família dele, o avô, bisavó, tetravó, que já tinha morrido, nunca. Ele só se dirigia a Deus. Quando Jesus chega, Ele ensina a oração do Pai Nosso, e diz: vocês devem orar, Pai Nosso que está no céu. Ele não disse: vou orar para Davi, que já faz 1000 anos que já morreu, vou pedir para Davi, vou pedir para Abraão, que viveu no ano 1900, antes de Cristo. Não é esse tipo. Os cristãos nunca oraram para ninguém que morreu, porque eles tinham uma cabeça, que é Deus, que dali vem o ensino. É daí então que vem a palavra Senhor. Senhor quer dizer dono. Ele é dono do corpo, Ele é dono da igreja. Quando você vem, Ele é dono de uma religião diferente de qualquer religião, onde Ele quer ser o primeiro e o único. É como você é casado com um homem casado com uma mulher, ou a mulher com um homem, vice-versa. Ele não tem outro marido, não tem outra esposa, é só aquele. Por isso que também tem essa outra simbologia. Cristo como marido, a igreja como a noiva. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 2 ao 3, Paulo diz: eu quero te apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Então, um marido e uma esposa, eles vivem só um para o outro. Não tem três nessa relação, é só os dois. Não tem duas mulheres e um marido. Não tem dois maridos e uma mulher num casamento. Assim como no casamento cristão não pode ter duas mulheres e um marido, nem dois maridos e uma mulher. Assim é Cristo como Senhor, não pode ter dois senhores. Aqui está dizendo que quando eu estou ligado à cabeça, eu vou ter esse tipo de ensino. A Bíblia vai me dar esse ensino, que as religiões não dão esse ensino. Então esse é o primeiro passo. Só existe um na minha oração, enquanto nas orações das outras religiões tem vários outros. Ponto. A outra questão, Cristo é a cabeça, é que Ele é que manda. Ele dá os mandamentos e eu obedeço. É como agora, eu estou mexendo minha mão aqui, esse braço. Quem que está dando a ordem? É o meu pé que está dando ordem para meu braço mexer? Não. É minha orelha que está dando ordem para minha mão fazer isso que está fazendo aqui agora? Não. Quem está dando a ordem é a cabeça. Aqui é o cérebro. Bem, é uma simbologia, irmão, é uma parábola. Que quando você vem para o cristianismo, quem vai mandar agora em você é o próprio Deus. E o Deus do cristianismo é Cristo. Todas as religiões têm seus deuses. No cristianismo é só Cristo, porque Ele vai mandar em você. Se você vier para o cristianismo, não é para ser mandado, você não faz parte desse corpo. Você está como membro de uma igreja, está membro de uma placa, membro de uma religião, mas de Cristo não. Você está desigrejado. Então olha só, irmão. A outra coisa que ele diz aqui, só tem uma fé. Não tem dois tipos de fé, só tem uma. Em Efésios 4, que você leu aqui comigo agora. Então no cristianismo só tem uma fé, quer dizer, eu só creio em uma pessoa que é Deus, só no que Ele fala. Se Deus não está falando comigo, eu não creio. Como é que Ele fala? Através da sua palavra, que é o principal, que as religiões não têm, que as religiões rejeitam a Bíblia. Chega no macumbeiro agora e diz: eu quero ler a Bíblia contigo. Ele vai logo se zangar contigo, porque ele não quer o que está na Bíblia. Ele quer o que a religião dele ensina, que muitas vezes está contra o que está na Bíblia. Então ele rejeita a Bíblia. Então só ali ele está separado da cabeça. Essa religião está separada da cabeça. Então a outra coisa é que a nossa fé, ela é ímpar, quer dizer, ela é diferente de todas. Porque a nossa fé, por estar ligada na cabeça, ela recebe da cabeça, que é Deus, Cristo, ações que as religiões não têm.
uma delas é a longanimidade, que você leu, é o tipo de amor que é diferente de qualquer religião, e por aí vai. A outra coisa que ele fala aqui é que nós somos chamados para, primeiro, entender que nós temos vocação. Qual é a vocação? De ser um cristão. A vocação aqui nesse local de Efésios 4 é a vocação de viver em corpo. Agora me diga, para que você tem uma mão aí agora? Para quê? Para que serve a mão? Ela vai limpar o corpo, ela vai escovar os dentes. A mão, ela leva comida. A mão é usada para trabalhar. E quem que manda? A cabeça. Se a cabeça não andar, a mão pode trabalhar sozinha? Não, não pode. Porque ela está toda atrelada à cabeça. Então, aqui está falando, quando você é comparado com o corpo, que você tem que ter utilidade. Se você vem para o cristianismo dizendo que está no cristianismo e não quer ter utilidade, você não é membro. Você nunca foi ligado ao corpo, ou veio, se ligou e foi embora, ou está dentro da igreja, não serve para nada. Então, por isso, você é o inútil. Você sabe que o inútil, na Bíblia, Mateus 25:30, ele vai para onde? Diz: lance o servo inútil nas trevas exteriores, e lá haverá pranto e ranger de dente. Jesus compara também a gente como um galho atrelado a uma árvore. Em João 15, do versículo 1 ao 6, ele diz: eu sou uma árvore e você é o galho. Ele fala isso para os discípulos, que agora está falando para mim e para ti. Ele diz: se tu está em mim e não dá fruto, tu vai ser cortado como um galho jogado no fogo. Tu vai ser jogado no fogo. E tu imagina, irmão, uma árvore e ela está com um galho. Está aqui, ó, vamos dizer que ela só tem 2 galhos, ou 10, ou 20, ou 50 galhos. Para que uma árvore quer galho? Para alguma utilidade naquele galho. Se aquele galho não tiver utilidade, o que vai acontecer? Ele perde a utilidade como galho. E se tiver um dono essa árvore, e ele que plantou essa árvore para ter esse galho, principalmente para botar fruta, por exemplo, a mangueira para botar manga, e ele nunca vê, ele vai podar, vai tirar e vai jogar fora. Então tem gente, irmão, que ele não está no corpo, porque ele foi tirado. Agora, quem tira primeiro é a própria pessoa que está no cristianismo e diz: eu estou aqui, mas não faço nada, não conte comigo. Na hora de evangelizar, eu digo: não vou. De contribuir, não contribuo. Estudo bíblico, não vou. Visitar alguém que está precisando, não vou. Mas se a cabeça mandar e tu estiver atrelado, tu vai. Do mesmo jeito como essa mão faz aqui, porque a cabeça está mandando. Quando você vê pessoas que estão inúteis na igreja, que você não conta com ela para nada, que às vezes você dá ordem, ela não obedece, é porque ela não está no corpo, está na igreja, mas não está no corpo. Isso é um perigo para você, irmão, que nunca estudou sobre isso. Uma das formas de entender a tua chamada como corpo, e a minha também. Eu estou aqui, ó, tentando fazer isto aqui para passar um conhecimento para você, porque eu entendi que eu sou membro de um corpo e que a cabeça que manda a gente trabalhar. E cada um tem uma vocação, em cada área ele vai trabalhar. Por exemplo, a mão não pode fazer o serviço do pé. O serviço do pé é do pé. Ele que tem que andar, não é a mão que tem que andar. Que tem que andar é o pé. E para pegar as coisas que tem que pegar é a mão. Então cada um dentro da igreja ele tem que ter uma utilidade. Glória a Deus. A orelha, ela não pode fazer o papel do pé, nem do dedo. Ela é a orelha. Por isso Paulo fala da utilidade aqui em 1 Coríntios 12. Diz assim, ó, que eu vou ler contigo. Se lê assim, ó. 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, se lê assim:
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque todos nós fomos batizados em um Espírito, com letra maiúscula, Espírito de Deus, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, Espírito com letra maiúscula. Quando ele fala isso, está falando de quem está atrelado no corpo. Isso aqui não é para quem está na igreja, não se mexe para nada. Aquele que está na igreja inútil, não é com ele que está sendo falado isso aqui. Ele está falando com aqueles que Deus está chamando ele para o corpo para ter utilidade, porque tem multidão de religiões aí, irmão. E nessas religiões tem gente viciada, ladrão, corrupto, prostituto, maligno, assaltante, traficante. E Deus quer que nós, como um corpo, ajudemos essas pessoas a sair daí, para elas virem para cá, para o cristianismo, para também participar do corpo de Cristo. Aqui elas vão receber da cabeça que é Deus uma nova vida. É a mesma de um implante que está acontecendo no mundo inteiro. Nesse último século que estamos vivendo, inventaram algo chamado transplante de órgão. Então, uma pessoa morre por aí, ou então ela decide ser doador de órgão, e ela decide doar um rim, né, alguma coisa, e aquele membro que estava lá naquele antigo corpo, que agora vem para esse novo corpo, ele não vai agir mais como ele era do outro corpo, ele age agora como está nesse corpo. Então, assim é os membros do cristianismo, ele vem para ser agora desse corpo, não age mais, nunca mais, como era no corpo de onde ele veio. Então, se você era de outra religião, que tinha usos e costumes diferentes, e você vem para o cristianismo agora, para a cabeça te dar mandamentos, você vai viver dirigido, porque você está atrelado agora nesse corpo, e aqui nesse corpo tem trabalho para ser feito, que é diferente do trabalho que era feito lá, quando você fazia lá nas outras religiões. Aqui é Cristo que vai mandar, tem ensino que está na Bíblia, e você vai começar a orar, dizer: Deus, me fala, porque se tu não tiver ligado, Ele não vai falar contigo, Ele não vai te dar trabalho para te fazer, tá bom? Cristo não vai pegar o corpo de outro lá, que está lá na religião não sei qual, e dizer: vai evangelizar para mim. Ele não vai mandar quem está no islamismo evangelizar o cristianismo para as pessoas. Ele vai mandar cristão, quem? Que está no corpo, que participa de um corpo. Então, você só está no corpo porque Ele quer te usar. Você foi chamado para estar no corpo, porque é no corpo que Ele vai te usar. Ah, pastor, eu moro lá dentro da Amazônia, dentro das matas amazônicas. Alguém jogou para mim uma Bíblia para mim. Eu nunca li a Bíblia, agora eu quero ser cristão. E agora, o que é que eu faço? Se lá não tem igreja nenhuma dentro da Amazônia, como é que eu faço? Você vai, você que está recebendo, que eu sei que nessa mensagem nossa está entrando na Amazônia agora também, dentro de tribo de índio, alguém de lá já enviou mensagem para mim dizendo: eu estou recebendo aqui, dentro das tribos de índio, onde eu já evangelizei no corpo, já fui lá, também como corpo, agora eu estou indo, como voz ou como vídeo, mas eu pessoalmente já fui lá com a Jocum, já treinei com a Jocum, que é um organismo interdenominacional, que treina missionários, que está em 150 países, levando missionários para o campo. Eu também fui com a Jocum, pregar em tribos de índio, já fui. Então, mas se você que agora está pela primeira vez recebendo uma Bíblia, alguém jogou de um helicóptero, caiu de um avião, uma Bíblia lá onde você está, vamos dizer que você sabe ler, leu a Bíblia, entendeu um pouquinho e quer ser um cristão, você já está fazendo membro de um corpo, do corpo de Cristo mundial.
você vivendo como cristão, estudando a Bíblia, vivendo como viveu Davi, vivendo como viveu Jeremias, Paulo, Cristo, a igreja primitiva, você faz parte agora do corpo. Mas o que você vai fazer? Você vai batalhar para procurar uma igreja, porque ali vai ter ensinadores. Deus constituiu cabeças também para cuidar desse corpo, que são os pastores. Efésios 4:11 diz: Cristo deu uns para apóstolos, para profetas, outros para pastores, mestres, evangelistas, querendo a edificação da igreja. Então você vai precisar. Ah, pastor, mas eu não tenho. Tem a escola online. Procura o pastor Wagner aí, recebe a escola online. Você está sendo pastoreado por essa escola online todo dia, em áudio e vídeo. Sirva a Deus, e aí você vai ser um missionário aí, você vai ser utilizado como membro. Você vai montar uma igreja aí, pregando como a igreja primitiva fazia. Cada um fugia por cada perseguição, onde chegavam, eles pregavam nas casas, ali já surgiu uma igreja, ali surgiu multidões de cristãos, e aqueles outros que se convertiam, cada um saía também pregando. Agora, claro, ali também eles precisavam de liderança sobre eles, que Deus deixou lideranças, que era Paulo e era outros também que lideravam. Mas aqui, ó, presta atenção, 1 Coríntios 12, aí, ó, diz assim, o verso 14, porque muitos também, o corpo não é um só membro, mas muitos. Aí ele diz: se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todos, ou melhor, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então já imaginou, se todo mundo na igreja dissesse: eu vou ser pastor, não quero ser mais nada, todos os membros são pastores. Então era uma igreja aleijada, por exemplo, só com um braço, não tinha nada mais, nem cabeça nem nada, era só um braço. Já imaginou um braço andando na rua? Como é teu nome? Braço. E o que tu é? Tu não é corpo? Não, sou braço. Se todo mundo quisesse ser só o braço, não pode. Por isso Deus deixou essa comparação, mesmo de um corpo, onde cada um está no corpo para ser utilidade do jeito como Deus deu. Então você vai ter que orar para saber qual é a tua vocação. E antes de eu saber qual é a tua vocação, seja útil no lugar onde você está. E aí Deus vai te mostrando qual é a área do cristianismo que Deus quer te consolidar, para Ele te utilizar. Agora, tem gente que Deus chamou só para uma área, como aqui, ó, o corpo precisa de você para ser só a mão e mais nada. Então você não pode querer ser orelha nem pé. Assim, por exemplo, são pessoas que foram chamadas para cantar. Deus deu o dom de cantar, então Ele deu o dom, foi para essa. Todo mundo pode cantar. Eu canto no chuveiro, eu canto em qualquer lugar, mas eu sei que eu não tenho esse dom, mas eu canto também para Deus. Mas Deus levantou pessoas para cantar. Essas pessoas podem ter outro tipo de dom, é uma outra coisa, mas elas têm que ter o dom principal. O Paulo foi chamado para ministrar, esse é o dom principal de Paulo. Agora, dentro dos dons, que é outro ensino bíblico para outro dia, Deus pode dar um para um, dois para outro, mas na questão do corpo, Deus quer dizer para você qual é a tua utilidade. Eu quero falar apenas do corpo com respeito à utilidade. Primeiro, o corpo é voluntário, né? Por ele estar ligado na cabeça, ele faz literalmente qualquer coisa, porque a cabeça está mandando.
Então você tem que estar ligado realmente a Deus, irmãos. Ter uma comunhão com Deus. Procure ter uma comunhão estreita com Deus e ore a Deus, para Deus te dizer se tu está no corpo ou não. O certo é que tu não pode estar no corpo primeiro, querendo tomar lugar do outro, derrubando o outro, como tem muito no cristianismo, arma cilada um para o outro, para ficar no lugar do outro. Ah, quem tem que estar aí nesse lugar sou eu. Às vezes Deus nunca te chamou para esse lugar. Aí, por exemplo, como tem gente abrindo igreja por aí que Deus nunca nem mandou. Tem um testemunho aí no YouTube, irmão, que Deus pega uma irmã de oração e dá uma revelação para ela e diz: eu vou te levar em várias igrejas para te ver como é que estão essas igrejas que diz que estão me servindo. E leva em uma igreja e diz: ó, essa igreja bem aí não fui eu que mandei abrir. Chega de outra e diz: essa igreja aí eu não estou nela, nunca estive nessa igreja. E outra igreja leva aí outra denominação e diz: olha, aí nessa igreja quem abriu ela foi o diabo, não foi eu. O diabo abriu para enganar pessoas. Eu não tenho nada a ver com essa igreja. E pega ela e leva dentro da igreja onde ela se congregava e diz: agora eu vou mostrar para a tua igreja como que está a tua igreja onde você congrega. E começa a mostrar um monte de coisa errada acontecendo na igreja. Muito pastor com a mão suja de sangue das almas. E Deus diz: está aí o povo que está me servindo aí nessa igreja tua. Então, irmão, nós precisamos estar no corpo para Deus revelar coisas. Se Deus está conosco e nós estamos com Ele, Ele vai falar. Porque somos membros desse corpo. É uma das características que está ligado no corpo. Ele, que é a cabeça, ele tem interesse. Por isso que aqui também, que lemos ali no áudio, na escola bíblica em áudio, amanhã vai ser sobre a história de Esther, a chamada de Esther, uma prisioneira que virou uma rainha, e que Deus utilizou ela para ajudar o povo dela, porque senão o povo de Israel ia ser morto, todo mundo dizimado total, decapitado, se ela, como rainha, não tomasse uma posição e ajudasse o povo dela. Então ela estava ali para quê? Para uma utilidade. É como hoje muita gente está na política, muita gente está com dinheiro na mão, com poder na mão, e pode ajudar o seu povo, e encruza os braços. Eu não. E diz que é cristão. E Deus diz: mas eu quero contar contigo nesse corpo. Ele diz: por mim não. Vou cuidar de mim, sou egoísta. Vou cuidar da minha vaidade, do meu poder, da minha fama, do meu isso, do meu aquilo. Você está desligado. Quando você morrer, você vai para onde? Se você quer viver a vida inteira aqui, inútil. A Esther não, irmão. Ela foi uma bênção para ela e para o seu povo, Israel. Se não fosse Esther, se Esther não existisse, o povo de Israel também não existiria mais, que ali ia ser extinguido, morto, tá bom? Que foi um povo da época onde hoje é o Irã. O Irã, na época, prendeu o povo de Israel, que sempre foi inimigo. Antigamente era chamado de Pérsia. A Pérsia foi que mandou prender, que eles prendiam todo mundo e matavam e destruíam. E Israel foi um deles. E prendeu o povo de Israel, e uma deles era Esther, uma menina, que depois virou rainha, a única rainha da Pérsia, a esposa do rei Assuero da Pérsia. E Deus, através dela, pôde salvar os judeus. Hoje Deus está querendo salvar vidas através de você. Deus quer que você seja a rainha Esther de agora. Você é homem e mulher. Deus te coloca numa posição para ser membro do cristianismo, para te utilizar, porque tem muita coisa para te fazer, principalmente para salvar vidas. Então, primeiro aqui aos Efésios, não, os Colossenses. Glória a Deus. Diz assim, ó, Colossenses capítulo 1.
7 em diante diz: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, e Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então aqui Cristo está se distinguindo de todas as religiões. Todos os fundadores de religiões, nenhum deles tem a característica que Cristo tem. Para que você abandone todas as religiões e venha só para o cristianismo e tenha um único Deus, um único Senhor sobre ti. Porque aqui está dizendo que se Ele vier para fazer parte da tua vida e tu fazer parte da vida dele, como membro de um corpo, membro atrelado de um corpo, e o corpo atrelado da cabeça, aqui diz, ele quer ter a preeminência. O que é a preeminência? Tudo para ele, tudo é dele. Não tem mais oração em nome de ninguém a não ser em nome dele. Não tem submissão a ninguém a não ser a ele. Nós nos submetemos só a Deus, louvamos só a Deus, adoramos só a Ele, cantamos louvores só para Ele, vivemos a nossa vida só para Ele, porque Ele quer a preeminência, porque Ele tem a mesma característica que Deus o Pai tem, que o Maomé que escreveu o Islã não tem, que fundou o Islã não tem, nenhuma característica que Jesus tem, porque Jesus é Deus, Maomé não é. Maomé está morto, Jesus ressuscitou, Jesus é vivo, está espalhado no mundo inteiro. E Maomé está morto, preso numa cela, no fogo eterno de 2 Pedro 2,4, as cadeias eternas da escuridão, onde vão ficar os falsos mestres, que enganaram multidão de pessoas, estão presas lá em cadeias eternas, em algemas eternas, que ensinaram pessoas uma religião totalmente contra o cristianismo. O Islã veio 600 anos depois do cristianismo e ensinou um monte de coisa contra o que Jesus ensina na Bíblia. Então, as maiores religiões do mundo, comparadas ao cristianismo, nenhuma delas tem o que o cristianismo tem. Então você que está ligado a Cristo, está ligado no lugar certo. Deixa Ele te utilizar. Amém? Abandone qualquer religião para servir só o cristianismo. Ore a esse Deus, viva para esse Deus, e muita vitória você vai ter. Pronto, eu fico por aqui. Amanhã voltaremos, se Deus permitir. Envie esse vídeo para outro. Também pega meu número, se você ainda não é adicionado na Escola Bíblica em áudio, para receber áudio todo dia. Ensino Bíblico em áudio, 80 minutos em áudio todo dia, dividido em 4 mensagens de 20 minutos em áudio. Amanhã vamos falar da Rainha Esther, a chamada de Esther. Meu número 984-90-4763 e o código do Maranhão é 98. Se você estiver fora do Brasil, põe o 55. Antes, esse é o telefone do missionário Wagner Jesus. Tá, envia essa mensagem para alguém, amanhã voltaremos, se Deus permitir. Ore por mim, estou orando por você, e nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.